Lexio Divina do Espírito Santo. Oi, eu sou Altieres e hoje, além de dizer que estou muito feliz de rezar com você mais uma vez, eu quero dizer que estou muito agradecido. Quero direcionar para você um sentimento de gratidão por estes dias em que estivemos juntos rezando a nossa vida a palavra de Deus. Eu espero que neste caminho que fizemos, os evangelhos que meditamos pela Lexio Divina sirvam para você como luzes, como estrelas na escuridão, como também nos dias de sol, nos dias claros, porque mesmo na maior claridade nós sempre precisaremos de luz, quando essa luz é a luz de Deus. Eu espero que você tenha então aproveitado, apreciado e espero sinceramente que o método da Lexio Divina possa ter te ajudado a conseguir dar passos no teu caminho em direção ao alto. Muito obrigado. Também te agradeço se você conseguiu evangelizar uma pessoa, 2 pessoas, e volto a te pedir, faça esse bem, espalhe a riqueza que é a Lexio Divina para a vida das pessoas. Nós precisamos resgatar este tesouro, que, como eu disse todos os dias, é antigo e precioso. E no mais eu desejo que a tua vida respire liberdade. Desejo que os teus caminhos te conduzam a territórios onde você possa se realizar cada vez mais. Te afaste da região das sombras. Te afaste de tudo aquilo que possa te fazer triste ou infeliz. Eu desejo que você, a cada manhã, sorria, mesmo antes do sol se levantar. E desejo que o teu caminho, ao longo de todos os dias, seja suave, seja repleto de bênçãos e graças. Muito obrigado. Hoje nós encerramos com a Lexio Divina do Espírito Santo, que pode ser usada inclusive para a tua meditação na semana de Pentecostes. Por isso hoje nos iluminarão alguns textos da Sagrada Escritura que contêm as assinaturas do Espírito Santo na história da humanidade, na história do mundo, na nossa história de vida. Os textos recolhidos são Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 3, Gênesis capítulo 2, versículos 4 a 7, Gênesis capítulo 8, versículos 1 a 12, primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 8 a 13, o Evangelho segundo São João, capítulo 19, versículo 34. O Espírito Santo age em nossa vida como ele agiu desde o início do universo. Ele quer continuar agindo em nós, porque nossa estrada caminha em direção ao infinito. É dele que nos vem a centelha de vida que nos anima. É para ele que se movem os nossos corações. Por isso, nesse momento, prepare-se para entrarmos em oração, nesta radiante possibilidade de observarmos como, desde o princípio, o Santo Espírito de Deus tudo assistiu e a tudo presidiu. Coloque-se no seu lugar habitual, coloque seu fone de ouvido. Se você quiser também preparar o teu corpo, faça um alongamento, estique teus braços, pegue na ponta dos teus pés, flexione seus joelhos, mexa os seus ombros e agora respire mais uma vez. Nós sempre respiramos mais uma vez, porque nós sempre nos lembramos de que o Espírito nos anima mais uma vez. Respire. Como está a tua vida hoje? O que você gostaria de trazer para este momento de oração? Consagremos o mundo, o universo, o cosmos à Santíssima Trindade. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Espírito Santo, hoje nós vos agradecemos especialmente por este caminho percorrido até hoje e
Vos damos graças, porque sem a tua assistência, sem a tua presença, nada poderíamos ter feito até aqui. Muito obrigado, Senhor Espírito Santo, por nos iluminar, por nos inspirar, por nos manter na perseverança do nosso caminho, por nos ajudar a enxugar as lágrimas daqueles que sofrem, por nos ajudar a abrigar aqueles que estão desabrigados, por nos ajudar a espalhar as luzes pelo mundo. Que nós cada vez mais caminhemos em direção a Ti e possamos nos tornar pessoas ainda melhores, pessoas que buscam o alto, pessoas que traduzem em pensamentos, palavras e atitudes a inspiração celeste da santidade que Tu colocas sobre nós. Oremos. Deus do Universo, que no mistério de Pentecostes santificais a Igreja dispersa entre todos os povos e nações, derramais sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O nosso primeiro degrau hoje, na verdade, são 5 degraus. Faremos 5 leituras que nos recordam da presença do Espírito Santo. A primeira é a do livro do Gênesis, capítulo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Respire. Na Idade Média, continuava o grande mistério. A origem de todo o universo, a origem da Terra, do Sol, das estrelas, dos animais, dos insetos, a origem das pessoas. Não se sabia de onde tudo havia procedido. Embora a religião sempre soube apontar exatamente a direção da origem. Nós viemos da criação divina. É impossível pensar que tudo que existe no nosso universo possa ser obra do acaso. Um pensador certa vez disse que, se jogássemos uma bomba em uma tipografia, era impossível esperar que de lá saísse uma obra-prima, um romance repleto de narrativas que fazem a gente pensar na nossa vida. Este mesmo argumento serve para quando, numa dessas noites, você olhar o universo, o céu estrelado, e experimentar ali uma sensação de imensidão, de grandiosidade. A palavra que a Sagrada Teologia nos ensinou a usar, mistério, serve muito bem para que nós entendamos como é que as coisas se processam nesta ordem. Quando você puder, aliás, dirija-se para o campo numa noite estrelada. Passe a contemplar as milhares de estrelas que a tua vista alcança. E na verdade nós estamos falando de trilhões. Tudo isso foi obra de uma inteligência e de uma vontade. São Tomás de Aquino nos ensinou que para conhecer a origem de alguma coisa, é preciso voltar à primeira causa. Se nós regredirmos à origem da humanidade, nós encontraremos ancestrais em comum com os animais. E se reduzirmos ainda mais esta viagem no tempo, nós encontraremos ancestrais comuns entre os animais, as plantas, as bactérias, os vírus e nós. Seres muito simples. Mas se nós voltarmos ainda mais no tempo e no espaço, nós vamos encontrar uma origem cósmica para tudo isso. Nós vamos encontrar, possivelmente, a teoria que o padre Georges Henri Lemaitre apresentou, de que no início surgiu a matéria a partir de uma grande explosão. Nada disso invalida o pensamento teológico, como o Papa Francisco já explicou. No início, Deus criou o céu e a terra. No início de toda a realidade linda
milagrosa, miraculosa que existe hoje, há uma vontade divina. Um Deus quis que tudo existisse e então deu origem a tudo. Esta é uma verdade que a teologia nos ensina, que a Sagrada Escritura nos ensina. Como foi esse processo? Talvez não o saibamos nunca. Mas no princípio Deus criou o céu e a terra, isto é, criou as realidades visíveis e invisíveis, criou o nosso mundo material e os mundos espirituais, onde Ele e a corte celeste, a Jerusalém eterna, os santos anjos, os nossos santos e santas, a igreja triunfante habita. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Desde o princípio, há uma força ordenadora em todas as circunstâncias da vida. Esta força ordenadora é a mesma força que criou, é o Espírito Santo. O Espírito Santo deu origem ao universo. O Espírito Santo deu origem ao nosso pequenino, periférico sistema solar. Somos um planeta periférico em uma estrela humilde periférica em uma galáxia periférica. O universo é muito maior que nós. E olhando para tudo isso, nós só podemos entender como não conseguiremos nunca perceber a grandeza de Deus. Em tudo isso, Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita pelo Divino Espírito Santo. A luz está em oposição às trevas. A luz representa a verdade, mas também representa o mistério. Nossos olhos não conseguem perceber todas as cores que realmente existem. Nós percebemos as cores dentro de um campo limitado. Quando a luz do Sol chega ao nosso planeta, uma série de processos ligados à atmosfera faz com que nós vejamos toda esta beleza, esta riqueza que existe. Mas há outros níveis de luz que nós não conseguimos perceber com os nossos olhos. Por exemplo, a luz ou as luzes do espectro ultravioleta. São luzes que nós não enxergamos. E outras luzes também, outras cores. Assim é a realidade. Nós vemos em parte, como já nos ensina São Paulo, mas um dia veremos face a face. A nossa vida é assim, neste mundo. Nós estamos tateando enquanto a luz divina, deixada pela Santa Igreja, guiada e guardada por ela, pelos seus santos pastores, que preservam a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição, nos ensinam a sermos pessoas melhores. Hoje eu quero que você pense que ser católico no tempo atual não é participar da mais antiga ou da mais bonita religião do mundo. Mas ser católico no tempo presente é ter consciência de que nós viemos de um grande mistério e, por pertencermos à igreja, nós sabemos a origem desse mistério, que é Deus. E por isso nós temos que ser pessoas melhores. É preciso que nosso catolicismo seja algo que nos leve para o alto, nos faça ser realmente pessoas que se importam, pessoas que têm os olhos para os outros e não para nós mesmos. Durante todo este ciclo, nós rezamos dores internas, para que nós possamos curar as dores internas e externas que estão nas pessoas. É somente quando nós passamos pelo processo de cura das nossas dores internas que nós podemos acalmar e pacificar as dimensões internas e externas das outras pessoas. Respire mais uma vez. Faça-se a luz e a luz foi feita. O capítulo 2 de Gênesis diz: tal é a história da criação do céu e da terra. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos, nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse. Mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. O Senhor Deus formou, então, o homem do barro da terra, inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida,
e o homem se tornou um ser vivente. Esta é a história da criação do céu e da terra. Quando os santos rabinos escreveram este texto, milhares de anos atrás, eles precisavam dar uma resposta para as pessoas que perguntavam como é que as coisas passaram a existir. Aqui vai uma verdade da ciência de hoje, do século XXI. Talvez nós nunca consigamos entender o mistério da vida, nem a origem de todas as coisas. A própria teoria do Big Bang, que o Papa disse que não tem contradição com a nossa fé, e que, aliás, é uma teoria de um santo sacerdote católico, a própria teoria do Big Bang é apenas uma teoria. Mas há algo de verdade nisso que o texto sagrado nos apresenta. Tal é a história da criação do céu e da terra. Quando se fala em céu e terra, nós estamos falando, na verdade, de realidade material e realidade espiritual. A nossa realidade, marcada pela limitação e pela fragilidade, é a realidade da terra. E no tempo em que Deus construiu esta realidade, nós estamos falando de um momento cósmico inacessível a nós. O texto menciona que não existia nenhum arbusto nos campos, nenhuma erva, nenhuma planta, nada. A própria vida não estava acontecendo ainda. Porque aqui temos uma primeira imagem do Espírito Santo. O Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. A Bíblia revela mais de 50 imagens, de 50 símbolos do Espírito Santo. Alguns nós conhecemos. O vento, a sombra, o terremoto, a brisa, as águas, até mesmo o abismo. Aqui, porém, Deus está dizendo da chuva. Deus não tinha feito chover sobre a terra. O Espírito Santo é fecundidade. Quando o Espírito Santo entra na tua vida, se você permite, a fecundidade acontece. E você passa a realizar tudo aquilo que realizava de uma forma ainda melhor. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, somos capazes de amar mais, de perdoar mais, de compreender mais, de sermos pessoas mais felizes e realizadas. Porque o Espírito Santo, ao chover na nossa vida, traz a fecundidade. Mas o próprio texto ainda nos orienta, no versículo 6. Subia da terra um vapor que regava toda a superfície. Já é uma presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está em todos os lugares. Ele cai do céu como chuva no ato da criação, mas ele também sobe da terra como vapor. E o mais interessante é quando o autor sagrado diz que o Senhor soprou nas narinas o sopro da vida e o homem se tornou um ser vivente. Criado da matéria, o homem recebeu uma inspiração divina, uma partícula, uma centelha, que foi o seu espírito. Criados da matéria somos você e eu, hoje, porém animados pelo Espírito Santo. A própria palavra ânima, de onde vem animados, significa que nós temos um princípio que nos anima, que nos estimula, que nos faz viver. É a nossa ânima, a nossa alma, o nosso sopro divino que temos dentro de nós, que nos faz estarmos aqui nesta realidade. Respire mais uma vez. E eu quero te perguntar, então, se você tem tido consciência de todas as chuvas que o Espírito Santo tem derramado na tua vida todos os dias. São muitas as coisas que nós recebemos de graça e de forma miraculosa. Por isso, talvez, nós nem valorizemos tudo o que temos. As chuvas de Deus na nossa vida costumam ser de muitas formas, desde o próprio milagre de estarmos aqui hoje, até quando, por exemplo, nós somos agraciados com a visita do amor na nossa vida, ou quando somos, por exemplo, inspirados a produzir algo bom para as pessoas, quando nós
Somos capazes de retribuir aos seres humanos tudo aquilo que nós fazemos quando nossos filhos nascem, quando nossos amados entes queridos partem. Tudo isto é a chuva do Espírito Santo na nossa vida sob muitas formas. Acontece que muitas vezes nós acabamos nos esquecendo de como é importante percebermos esta graça na nossa vida. O capítulo 8 de Gênesis nos orienta nesse sentido. Ora, Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Fez soprar um vento sobre a terra e as águas baixaram. As fontes do abismo fecharam-se assim como as barreiras do céu e foram retidas as chuvas. As águas foram se retirando progressivamente da terra e começaram a baixar depois de 150 dias. O Espírito Santo sopra e age em todas as realidades. O texto nos lembra aqui dos animais selvagens aos animais domésticos. Ele consegue abarcá-los, ele consegue colocar todos em uma arca. Esta arca também é símbolo do Espírito Santo. Afinal, no mínimo, se você prestar atenção, nós estamos navegando no espaço neste momento por uma arca que se chama Planeta Terra. Mas na Sagrada Escritura, este ato de envolvimento foi colocado na imagem desta arca. A arca guarda aquilo que é mais precioso na criação: os animais selvagens e os animais domésticos. Noé salvou a todos, pois essa era a ordem de Deus. Tudo que era precioso foi colocado naquela arca. É possível pensar também que você é uma arca e que você possui dentro de si animais selvagens e animais domésticos. Tudo é precioso. Os teus instintos de sobrevivência, que muitas vezes fazem você passar por situações difíceis, como, por exemplo, desconfiar, se irritar, ficar triste, sentir medo, são os nossos instintos de sobrevivência, são os nossos animais selvagens. E a eles nós devemos também agradecer, porque eles nos ajudam a nos manter vivos em um mundo difícil. Apenas não podem dominar a arca. E aos nossos animais domésticos, a gentileza, a bondade, a gratidão, a simpatia. Estes animais domésticos tornam os nossos ambientes mais acolhedores. Pense por um momento. Tudo que existe em nossa vida, até mesmo aquilo que nós não gostamos ou aquilo que pode nos fazer mal, tem o potencial de nos levar em direção ao alto. Deus mandou Noé salvar todos na arca. Salvar aqui, para você e para mim, pode significar, por exemplo, pacificar os nossos animais selvagens. E pode também ser, por exemplo, às vezes, deixar selvagens os nossos animais domésticos. Porque uma gentileza que não se expressa, uma gratidão que não agradece, um amor que não ama, são animais domesticados que não agem, que não vivem. É preciso, então, domesticar os nossos instintos selvagens e talvez um pouquinho colocar uma dose de selva, de ânimo nos nossos animais domésticos, nos nossos instintos domésticos. Pense por um momento. Diz o texto que as águas foram se retirando progressivamente da terra e começaram a baixar depois de 150 dias. No 7º mês, do 17º dia do mês, a arca parou sobre as montanhas do Ararat. Enquanto as águas iam diminuindo pouco a pouco até o 10º mês, no 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes das montanhas. Aquela arca vagou sobre as águas do Espírito Santo, que esta é exatamente a sobreposição de duas imagens. Uma imagem é a do Espírito que abarca toda a terra. Colocou a terra sob suas asas. As terras ficaram sob as águas, mas ao mesmo tempo, o Espírito simbolizado pela arca salvou aquilo que de mais precioso havia. E tem mais uma imagem do Espírito Santo que aparece nesse texto tão inspirado: o tempo. O tempo é símbolo do Espírito Santo.
Como nós sabemos, o nosso tempo é uma ilusão, mas o grande tempo cósmico, a eternidade, que é impossível de ser medida ou pensada por nós, ou sondada, é também um símbolo do Espírito Santo. Porque a máxima grandeza que nós podemos pensar ou imaginar é um tempo infinito para trás e um tempo infinito para frente, sem um começo, portanto sem um fim. Fim e começo são duas categorias humanas. Fim e começo são duas formas de nós nos situarmos entre os acontecimentos da nossa modesta e simples vida. Por isso, o escritor sagrado coloca no sétimo mês. Sétimo, ou sete, é um número que a Bíblia consagrou como o número da perfeição. Então, o tempo, que é um símbolo do Espírito Santo, é o tempo da perfeição. Ele acontece na sequência eterna de dias e noites, horas, minutos, segundos, milésimos, anos, milênios, eras. É no tempo que o Espírito Santo se manifesta. Entretanto, no fim de 40 dias, abriu Noé a janela que tinha feito na arca e deixou sair um corvo, o qual, saindo, voava de um lado para o outro, até que aparecesse a terra seca. 40 dias também é um número simbólico na Bíblia, significa o tempo da purificação. O Espírito Santo age na tua vida quando há justamente as provações. Pela nossa natureza, somos seres frágeis. Temos receio de, por algo muito simples, deixar a vida, de morrermos. Muitos de nós já experimentamos isso. Muitos de nós já assistimos à morte dos nossos entes queridos. Alguns enterramos nossos pais. Alguns enterramos nossos filhos. Muitos enterramos nossos amigos. 40 dias é o tempo da provação, que dura qualquer dor, qualquer dificuldade. Quando passou esse tempo da provação, da purificação, abriu Noé a janela que tinha feito na arca. A janela também é um símbolo do Espírito Santo, porque por ela entra a luz no interior, por ela passa o vento, por ela passa a brisa, e é por meio dela que o ar entra e ventila os ambientes. Noé havia feito janelas na arca para que aquilo precioso naquela arca não se perdesse. Aquilo precioso que está dentro de você precisa respirar também. E como eu mencionava agora há pouco, um amor que não ama, uma gratidão que não agradece, uma gentileza que não é gentil, tudo isso são preciosidades fechadas em uma arca escura. Porém, se você não cuidar, vai perder esses dons. Vai perder a forma de utilizá-los, vai perder as oportunidades de utilizá-los com as pessoas, consigo mesmo. Abre as janelas da tua arca. Deixa entrar o vento do Espírito Santo, deixa entrar a luz. Jesus nos ensina que Ele é a porta. O Espírito Santo nos ensina que Ele é a janela. Jesus se manifesta para nós de uma forma muito perceptível, de uma forma racionalmente fácil de perceber. Jesus veio até nós e nos explicou, desenhou no chão para que nós entendêssemos. O Espírito Santo atua em outro sentido. O Espírito Santo, que é Deus com Jesus, são a mesma pessoa e ao mesmo tempo não são. O Espírito Santo, porém, não é a porta, ele é a janela. Ele entra na nossa vida por modos que nós às vezes não suspeitamos. Enquanto Jesus veio, fundou a comunidade da Igreja Católica, inspirou para que a Igreja Católica criasse a Bíblia, inspirou os santos padres, inspirou os papas, inspirou os nossos missionários, tudo isso de forma racional e medida, ensinando a pequenas crianças que ainda não entendem. O Espírito Santo fala de forma inefável, fala de forma sutil, fala de muitos modos que às vezes nós nem percebemos se não estivermos de olhos abertos. Por isso Noé abriu a janela naquela arca. Então vamos para mais um símbolo do Espírito Santo. Noé deixou sair um corvo, o qual saindo voava de um lado para o outro até que aparecesse a terra seca. O corvo também é um símbolo do Espírito Santo.
O corvo sai para verificar se há vida na terra, ou se há a possibilidade de todos aqueles animais preciosos e queridos poderem sair da arca. É o corvo que faz esta missão. Ele se antecipa. Jesus, no seu santo evangelho, também havia dito aos discípulos: Eu vos precedo na Galileia. Aqui, o Espírito Santo, que está não na forma de uma pomba, mas na forma de um corvo, preste atenção, se antecipa também na Galileia do mundo, na Galileia do universo. Ele vai à frente para saber se é possível que Noé possa descer os animais preciosos de Deus e as pessoas que estão ali. O corvo voa de um lado para o outro. Ele voou por todos os cantos da terra. O Espírito de Deus sopra por todos os cantos da terra. O Espírito de Deus alcança os 4 cantos da terra, até que ele encontra a terra seca. E aqui, no versículo seguinte, diz, versículo 8, do capítulo 8 também de Gênesis: Noé soltou também uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na face da terra. Mais uma vez o símbolo do Espírito Santo aqui, como o símbolo da pomba. Uma das primeiras vezes em que este símbolo é utilizado como pomba. A pomba, porém, diz o versículo 9, não encontrando onde pousar, voltou para junto dele na arca, porque havia ainda água na face da terra. Noé estendeu a mão, tendo-a tomado, recolheu-a na arca. Esperou mais de 7 dias e soltou de novo a pomba fora da arca. E eis que, pela tarde, ela voltou trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim Noé compreendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Olha que interessante, que bonito isso. A pomba foi e voou pelos 4 cantos da terra também, e voltou para preservar aquilo precioso que havia na arca, porque não havia também lugar onde pousar essa arca. Noé recolheu-a e esperou mais 7 dias. Esperou o tempo do aperfeiçoamento. 7 é a perfeição. Esperou o tempo da perfeição. Então, mais uma vez, soltou a pomba. E ela voltou pela tarde, trazendo no bico uma folhinha de oliveira. O raminho de oliveira que a pomba trouxe também é um símbolo do Espírito Santo, porque é o símbolo da vida. Se você notar na narrativa anterior que lemos, no capítulo 2 de Gênesis, o mundo estava informe e vazio. E depois, no capítulo, alguns versículos à frente, não havia erva sobre a terra. Aqui, o Espírito Santo traz o sinal de que a vida, o sinal de que a vida é essa folhinha de oliveira, esse raminho. Mas o próprio raminho já é também o símbolo. Respire um pouco. Vamos pensar em um aspecto importante da nossa vida. Nós moramos em uma arca que é o planeta Terra. Nós sabemos que devemos cuidar do planeta, principalmente porque o Papa está nos lembrando disso, mas nós vamos cuidar de outra arca agora. Nós sabemos que nós somos uma arca também. Acontece que eu quero falar com você de outra arca. A arca de todos aqueles que Deus colocou para que você a sustentasse sobre o dilúvio da vida. Esta arca são as pessoas que convivem com você. E quando eu falo sustentar essas pessoas, não significa, a maior parte das vezes, que você vai ter que se tornar o responsável por elas, alimentá-las, vesti-las, cuidá-las. Talvez de algumas sim, mas no mais das outras, quando eu digo que é preciso você sustentar essas pessoas acima do dilúvio, são coisas muito simples. A pombinha voltou trazendo um simples raminho de oliveira, ela não trouxe a árvore toda. Você, para ser gentil e simpático com as pessoas, basta sorrir, basta dizer coisas boas para elas, basta nunca falar mal de ninguém. Basta, por exemplo, ter sempre um olhar de misericórdia para os pecados dos outros e não deixar que no fim isso te afete. Basta você, por exemplo, pegar um raminho de oliveira do teu coração, que significa perdão. Pegar um raminho de oliveira do teu coração, que pode ser paciência. Pegar um raminho de oliveira do teu coração, que pode ser generosidade.
Aquela pombinha não teve um trabalho fácil, ela bateu as asas por muitos lugares, voou em muitas direções, cansou-se, porém ela voltou com uma certeza para todos os que estavam naquela arca. Tudo o que nós fazemos também não é fácil. Eu sei que não é fácil você aguentar as pessoas insuportáveis que estão na tua vida, mas até mesmo elas, vamos entender, são parte preciosa da tua arca. As pessoas insuportáveis que tem na tua vida te ajudam a não ser uma pessoa como elas. Por isso, muito importante você não reagir da forma como elas reagem. Aquelas pessoas que te provocam porque são imaturas, porque são maldosas, porque são ruins, porque são nocivas e tóxicas, não reaja da forma delas. Traga de dentro da arca do teu coração um raminho de oliveira, que é o raminho da compreensão, o raminho do esquecimento, se for o caso, o raminho do vamos mais em frente, vamos deixar isso para trás. Este símbolo é muito importante. Qual raminho você está precisando apresentar na tua vida hoje? Para você mesmo. E agora, mais uma pergunta. Você também pode ser o sinal do Espírito Santo na vida das pessoas. Você pode trazer nos teus biquinhos aí um raminho de oliveira para as pessoas. Sendo alguém um pouquinho melhor. Não precisa fazer uma grande transformação, não precisa se transformar em uma santa, em um santo. Mas você pode dar passos no sentido de ser uma pessoa um pouquinho melhor. Menos encrenqueira, menos fofoqueira, se for o caso, menos irônica, menos acomodada. Eu e você podemos ser essa pessoa. Um símbolo que existe nessas narrativas é o símbolo do dilúvio, que são as águas que cobrem a terra. Eles simbolizam o Espírito Santo na sua força caótica. O caos também reflete a grandeza de Deus, porque o caos depende de Deus para ser organizado. Esse caos do dilúvio, no caso, depende de Deus para acontecer. E é dele que extrai-se uma preciosa narrativa, a narrativa de que fomos salvos por uma aliança, que não é a nova e eterna aliança, mas é a antiga e provisória aliança. Hoje, você pode ajudar as pessoas a passarem pelos dilúvios das suas vidas. Se no mínimo você não ajudar, é importante que você não atrapalhe também. Atenção para isso. Se eu não puder colaborar para que as pessoas naveguem nos dilúvios, que não seja a causa de tumultuar o dilúvio da vida delas. Isto é ser contra o Espírito Santo. Respire mais uma vez. Vamos para o primeiro livro de Reis. Diz no capítulo 19, versículo 8, que, falando do profeta Elias, Elias levantou-se, comeu e bebeu. E com o vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites até o Horebe, a montanha de Deus. Chegando lá, passou a noite numa caverna. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida. Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Estou devorado de zelo pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram vossos profetas a fio de espada. Só eu fiquei e querem tirar minha vida. Elias, nesse momento, está enfrentando uma situação muito difícil na sua vida. Na verdade, ele fez uma coisa errada. Ele matou os profetas das outras divindades. Mesmo depois de ter provado que eles estavam errados, ele teve um acesso de ira. Elias representa, para nós, muito do que nós somos. Nós somos capazes também de tomar decisões, algumas vezes na vida, não é sempre, mas decisões das quais podemos nos arrepender muito. Ele fez isso. Ele teve esse passo em falso. A palavra do texto que está ao redor dessa narrativa não o condena exatamente, mas nós sabemos que ele fez exatamente o que ele está reclamando que fizeram aos outros profetas de Deus. Passaram os profetas de Israel a fio de espada, só ficou ele diz. Veja,
Toda vez que você se defrontar com o caos na tua frente, você não pode imediatamente reagir como parte do caos, senão você se mistura com ele. É preciso você se distanciar. O Espírito Santo é o Deus que nos ajuda a identificar o caos e o cosmos. O cosmos significa a ordem, o caos significa a desordem. O profeta está enfrentando uma situação de caos na sua vida, um pouco provocada por ele mesmo. Mas ele se refugia, diz o texto. O Senhor disse-lhe: sai e conserva-te em cima do monte, na presença do Senhor, ele vai passar. Nesse momento, passou diante do Senhor um furacão tão violento que fendia, repartia as montanhas, quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava naquele vento. Deus diz para Elias que ele se coloque sobre a montanha, isto é, que ele veja melhor a vida dele, que ele pare para pensar. A montanha é sinal de que Deus nos fala, ela também é um símbolo do Espírito Santo. É somente quando subimos na altura das montanhas que nós podemos olhar a realidade que está abaixo de nós. É somente quando refletimos sobre o que nos acontece que nós podemos pensar onde nós erramos e acertamos. Mas o Senhor não estava no furor do caos. Depois do vento, diz o texto, a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor de terra. Passado o tremor de terra, acendeu-se um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma brisa ligeira. Tendo Elias ouvido isto, cobriu o rosto com o manto. Saiu, pôs-se à entrada da caverna. Uma voz disse-lhe: Elias, que fazes aqui? A caverna também simboliza a presença do Espírito Santo. A caverna pode simbolizar muita coisa, pode significar ou indicar muitas realidades. É a realidade do aconchego, porque de certa forma ela é uma arca parada. É onde nós somos gerados, porque o útero também é uma espécie de caverna onde nós nascemos. Aquele Elias que saiu daquela caverna não é o mesmo Elias que entrou. Ele foi transformado depois de um momento de caos. O Espírito Santo nos transforma se nós permitirmos. Sempre. A cada dia. O Espírito Santo não está nas coisas violentas e fortes que aparecem. Embora ele possa nelas se manifestar, sim, mas o Espírito Santo quer se manifestar para você na doçura, na brisa e no aconchego de uma caverna. Tendo ouvido isso, cobriu Elias o rosto com o manto, saiu, pôs-se à entrada da caverna. Uma voz disse-lhe: Que fazes aqui, Elias? Esta pergunta, que é Deus fazendo a Elias, pode ter soado estranha para você, porque Elias já estava conversando com Deus. Mas a pergunta feita a Elias é a mesma que Deus faz para você. O que você está fazendo aqui agora? É aí que Elias toma consciência da sua missão e de que ele não pode ser igual aos demais. Ele tem que ser diferente. Respire. E nós vamos para o último texto desta Lexio Divina, que tem 5 textos. O texto de São João, capítulo 19, versículo 34. Diz essa narrativa, que é a narrativa da crucificação, que depois que Jesus expirou, morreu, aconteceu o seguinte: um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Você, que é uma pessoa culta, religiosa, entende da Sagrada Escritura, já sabe que no Novo Testamento o Espírito Santo também se manifesta de muitas formas. Ele pairou sobre Jesus, por exemplo, quando Jesus recebeu o batismo de João. Antes ainda, ele guiou os magos na forma de estrela para o nascimento do Cristo. Ele providenciou os sonhos de José para que José não abandonasse Maria. O Espírito Santo age e agiu. O Espírito Santo continua agindo. Aqui, o evangelista João coloca um detalhe muito importante. Quando o soldado abre
o lado de Jesus com a lança, sai sangue e água. Já sabemos que a água é o símbolo do Espírito Santo, mas a gente às vezes esquece que, neste momento, é Jesus quem está enviando o Espírito Santo para todos nós. Da vida de Cristo, Cristo manda o Espírito Santo. O Espírito Santo que caiu sobre aquele soldado, mas caiu sobre o mundo. O Espírito Santo que fez uma consagração ao mundo naquele momento. O Espírito Santo consagra o mundo, consagra a vida, consagra o universo. Tudo que é vivo e respira louva ao Senhor. Aquele mesmo Espírito Santo que foi soprado nas narinas do primeiro ser humano, é o mesmo Espírito Santo que assiste ao movimento eterno e incessante das estrelas no cosmos. É o mesmo Espírito Santo que faz com que a vida surja num pequenino e simples planeta como esse. É o mesmo Espírito Santo que faz o nosso coração bater quando vemos aqueles que amamos. É o mesmo Espírito Santo que providencia para que um homem e uma mulher possam ser participantes da criação de Deus, trazendo ao mundo uma criança. É o mesmo Espírito Santo que recolhe os nossos idosos, os nossos enfermos, os nossos falecidos quando eles se vão. É o mesmo Espírito Santo que faz com que o nosso corpo seja esta máquina perfeita, esse metabolismo completo. É o mesmo Espírito Santo que nos dá a sensação de vermos, de falarmos, de sentirmos o sabor dos alimentos, o calor do sol, o descanso de uma noite bem dormida. É o mesmo Espírito Santo que está em tudo, que está nos olhos, que nós percebemos, está na nossa sensação do mundo, que está na nossa forma de sentir as coisas internamente. É o mesmo Espírito Santo que dá a vida aos animais, dá a vida às plantas, faz brotar as rochas da terra, faz cair a chuva, o relâmpago, faz as águas do mar se agitar. O Espírito Santo está em tudo. E o mundo é consagrado a Ele. Quando Jesus se apresentou aos discípulos que estavam a portas fechadas por medo dos judeus, ele soprou sobre eles o Espírito Santo e disse que nos mandaria um Paráclito. Este Paráclito é mandado. Mas é muito importante que você, povo de Deus, batizado por este sangue e por esta água, batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, é muito importante que você testemunhe o Espírito na tua vida, senão de nada vai adiantar. Por todos os séculos, antes da nossa civilização nascer, antes da história da salvação acontecer, antes dos patriarcas e profetas aparecerem, por todos os séculos depois que a nossa civilização desaparecer, depois que milênios se passarem no futuro muito distante, em todo esse grande tempo do início ao fim, o Espírito Santo estará presidindo tudo, animando a vida. E hoje nós temos o privilégio de sermos chamados a sermos testemunhas do Espírito Santo. Eu espero que nesses dias que passamos juntos nós tenhamos percebido a necessidade disso, para que esta grande Léxio Divina possa encerrar esse ciclo com a luz e com a inspiração do Espírito Santo. Respire mais uma vez. Preste culto a esse Espírito Santo que fez com que o primeiro ser humano fosse vivente. Nós vamos para o terceiro degrau da nossa Léxio, a oração. Expresse nas tuas palavras, de modo simples, uma oração a Deus. Quarto degrau, a contemplação. Imagine que você está num lugar muito bonito, numa noite da tua preferência. Você está sobre um gramado ou sobre a areia da praia, no alto de uma montanha, em uma fazenda, mas é um ambiente
bonito, e daí você olha para o céu estrelado nessa noite, da sua preferência. Você começa a contemplar aquelas milhões de estrelas, cada uma com uma cor, com um tamanho diferente. Ao teu lado, você sente uma presença muito consoladora. Você experimenta nesse instante uma profunda paz, uma profunda sensação de unidade, de bondade, que envolve todo o ambiente. Você está na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo assumiu muitas formas para se manifestar simbolicamente na Bíblia. E a igreja não possui uma forma para ele, mas eu quero que nesse momento você imagine que está do teu lado um jovem muito parecido com Jesus, de túnica branca, e um jovem que com você olha confiante para o céu noturno. O Espírito Santo está do teu lado, olhando para o céu noturno. E nesse momento você sabe que faz parte de uma grande história que está acontecendo desde sempre. A tua vida nesta terra, embora seja passageira, antes de que você vá para a pátria definitiva, a Jerusalém Celeste, o paraíso, a morada de Deus, a tua vida acontece aqui, nesta terra, e tua vida está nessa grande história como a oportunidade que você tem de comunicar este Espírito Santo que está com você às outras pessoas. Respire. Eu quero que todas as vezes em que você se sentir triste, desanimada, desanimado, você se lembre que o Espírito Santo, Deus da inteligência, Deus da consolação, está sempre com você, até os confins do mundo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, a glória da vida eterna. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-nos, Deus eterno e todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Comunique o Espírito Santo para as pessoas que você ama, repasse esta léxico divina para elas. Seja bom, seja aquilo que você nasceu para ser. Deus tem um sonho lindo para a tua vida e você concretiza esse sonho a cada dia. Um abraço muito carinhoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.